Alunos da mediação tecnológica, olha, eu, professor Beto, estarei aqui em mais uma aula com vocês, mas não é uma simples aula essa aula de hoje. A aula de hoje, essa aula de número 19, ela marca o início da unidade 2 de História. Então nós vimos a Europa da unidade 1, basicamente nós analisamos a Europa e o Brasil do século XIX, essa transição do século XIX para o século XX. Agora nós estamos analisando o século XX. E essa aula, essa unidade, ela é importantíssima para nós entendermos essas incertezas do século XX. O que se deu depois da Primeira Guerra Mundial, os movimentos totalitários que surgem na Europa, o que vai acontecer após o surgimento desses movimentos totalitários que nós já estudamos, o nazismo, o fascismo, o próprio comunismo da União Soviética. Esses movimentos totalitários, eles fizeram um marco divisório dentro da história da humanidade, porque agora nós vamos nos depararmos com a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês, aula de número 19, para nós vermos o assunto. Eu, professor Beto, estarei com vocês aqui nessa aula. Vamos colocar um lapisinho, professor, aqui para a gente ver esses movimentos que vão estar acontecendo aqui dentro da Europa. Como é que vai estar acontecendo? O que isso vai influenciar no mundo? Em que ponto isso daqui vai ter de influência mundial? Então, nós iremos... Olha aí os assuntos. Primeira Guerra Mundial vai ser quase uma minissérie. Quase uma minissérie aí com 4 capítulos. Depois nós vamos ver a pós-guerra. Depois que nós olharmos a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver o pós-guerra. Nós vamos ver a Guerra Fria, esse enfrentamento ideológico. Nós vamos ver o socialismo, da revolução até a crise socialista. Nós vamos ver o Brasil democrático 1 e 2, a independência dos países da África e da Ásia, e a independência dos países da África e da Ásia, segunda aula, e os conflitos árabes e israelenses serão os assuntos que nós iremos abordar dentro dessa aula. Então, a aula de hoje, ela inicia o que nós vamos chamar de uma pequena série. É quase um dorama, quem gosta de dorama aí, série coreana aí, ó. Os antecedentes dessa série, o expansionismo das ditaduras, os momentos decisivos do confronto, a ofensiva alemã. Então, são assuntos que nós iremos trabalhar dentro dessa aula. E a gente começa a trabalhar aí a Segunda Guerra Mundial, a parte 1 da Segunda Guerra Mundial. O que foi essa Segunda Guerra Mundial? O que foi a parte 1 dessa Segunda Guerra Mundial? Em que momento? Porque nós temos novamente 2 blocos. Nós temos de um lado, nós temos os aliados e de outro lado nós temos os eixos. Então, aliados, eixo, nós vamos tudo entender isso hoje. A Segunda Guerra Mundial vai ser um conflito militar global que vai de 1939 até 1945. Envolve a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizada em 2 alianças militares opostas. De um lado os aliados, de outro lado os eixos. Olha essa bandeira aí, essa bandeira vai mostrar para vocês aí esse contexto da guerra. É chamado eixo, o primeiro bloco aqui é chamado eixo, porque era um eixo que ligava a Alemanha à Itália, ligava Berlim a Roma. Então essa ligação de Berlim a Roma vai ser chamada de eixo. E quem entra apoiando esse eixo europeu vai ser um país asiático. Pela primeira vez, assim, a guerra de proporções mundiais já vai ter de cara o início um país asiático entrando, que é o Japão. E isso vai fazer uma diferença muito grande para a nossa região. Professor, o que tem a ver a Segunda Guerra Mundial com a nossa região? O Japão entrando do lado do eixo aqui, eles vão tomar os seringais da Malásia. Por quê? Porque no primeiro ciclo da borracha, nós vimos que o primeiro ciclo da borracha aqui na Amazônia acabou devido às borrachas terem sido plantadas lá na Malásia, lá na Ásia, naquela região da Indochina, toda aquela região ali começaram a plantar borracha. Aí agora é a vez da Alemanha, chegar lá, juntamente com o Japão e a Itália. E Japão, toma aí esses seringais pra gente, porque nós vamos precisar de matéria-prima para a guerra. Aí o Japão foi, tomou os seringais da Malásia. Com isso, desesperados, aliados, principalmente a Inglaterra, França, União Soviética e, posteriormente, os Estados Unidos, vão chegar com o Brasil,
Os Estados Unidos foi responsável por fazer essa articulação com o Brasil. Brasil, olha, nós precisamos de matéria-prima para a guerra. Então, Brasil, comecem a produzir a borracha. Aí nós temos aqui o chamado segundo ciclo da borracha. E foi trazido para cá o soldado da borracha. Olha como a nossa região ela está diretamente relacionada à Segunda Guerra Mundial. A própria criação do território federal do Guaporé vai estar relacionada à Segunda Guerra Mundial. Então, lá na Europa está estourando isso daqui. Eu vou fazer uma pergunta agora, vamos para a filosofia. Vamos para filosofia e sociologia. Quando eu pergunto para vocês quem foi o grande país vencedor da Segunda Guerra Mundial, o que lhe vem na mente já, puf, de cara? Qual é o primeiro país que lhe vem na mente? Hã? Ah, isso daí mesmo, o aluno acabou de responder aí, professor. Olha no chat aí, foi isso? Foi. Acabou de responder aí, Estados Unidos. Vem primeiramente na mente Estados Unidos. Mas eu quero lembrar vocês que os Estados Unidos só se tornou o grande vencedor da guerra porque os filmes eram norte-americanos, foram os norte-americanos que fizeram o filme da guerra. Hollywood é norte-americano. Hollywood, os Estados Unidos, por ser dono de Hollywood, ele começou a fazer uma venda em massa do meio de comunicação. Ele controlou o meio de comunicação. Então, para o meio de comunicação, essa propaganda pós-guerra, os Estados Unidos foi o grande vencedor dessa guerra. Criou até um personagem chamado Capitão América. O Capitão América chegava lá e batia no Hitler, no esquadrinho do Capitão América, sendo que o Capitão América, além de não ter existido, os Estados Unidos não chega nem próximo ao Hitler. Quem derruba Hitler vai ser a União Soviética. A União Soviética que vai derrubar a Alemanha. Olha como são as coisas, olha como são. Por isso que vocês precisam, dentro dessas 4 aulas, entender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu e o professor Loures Maia estaremos trabalhando para vocês esses assuntos para vocês entenderem melhor essa Guerra Mundial. Na tela aí para vocês aí, para a gente dar continuidade aí. A Segunda Guerra Mundial... Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui nós temos o eixo, aqui nós temos os aliados, as potências aliadas. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a União Soviética, tudo isso daqui, os Estados Unidos vão entrar posteriormente, quando a guerra já está acontecendo, devido a ele ter sofrido um ataque na base norte-americana de Pearl Harbor. O Japão vai atacar os Estados Unidos e vai forçar os Estados Unidos a entrar oficialmente na guerra. Porque o extraoficial, ele, apesar de estar com um país neutro, ele estava participando da guerra. A Segunda Guerra foi, em diversos aspectos, resultado da disputa mal resolvida desde a Primeira Guerra Mundial. Lá da Primeira Guerra Mundial tinha uma questão muito mal resolvida. E precisava ser resolvida na Segunda Guerra Mundial. O Hitler, ele vai aproveitar essas questões mal resolvidas. Lembra do tratado que a Alemanha foi obrigada a assinar? Um tratado que deixava ela humilhada, um tratado que deixava ela sem armamento, sem dinheiro, sem perspectiva? Pois é, essas questões mal resolvidas no Tratado de Versalhes, olha aí, Tratado de Versalhes, assinados no vagão de um trem, até porque aí no Tratado de Versalhes, Hitler era apenas um soldado que lutava pela guerra, mas o governo dos países vencedores tinha impostos, por meio do Tratado de Versalhes, duras condições às nações derrotadas, especialmente a Alemanha, considerada responsável pelo conflito. Então aqui, ó, os países vencedores, a União Soviética, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, lá da Primeira Guerra Mundial ainda, eles obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. E aí isso vai fazer surgir na Europa, esses movimentos totalitários. Esses movimentos totalitários que vão surgir na Europa, eles não surgiram da noite para o dia. Terminou a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha totalmente derrotada. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é que estão financiando esses países em sua reconstrução. Estão financiando a França, a Inglaterra, a própria Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, porque era interessante os Estados Unidos,
esses países se consolidarem para se tornar consumidores dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, eu quero que vocês entendam, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ela foi importantíssima para o comércio deles, porque eles começaram a comercializar, são eles que não têm suas fábricas bombardeadas, então eles estavam a pleno vapor do capitalismo, de produção capitalista. Eles vão vender para esses países. E esses movimentos totalitários eles vão se fortalecer na Europa e eles vão observar a falência do regime capitalista chamado liberalismo. O movimento totalitário também é um sistema capitalista, mas é um sistema capitalista centralizador, não era liberal. Ele dizia que o Estado, esses regimes totalitários, ele dizia que o Estado ele teria que ter o controle. Então, o nazismo e o fascismo eram um sistema totalitário capitalista. A União Soviética estava lá com o socialismo, que era um sistema totalitário voltado para a filosofia comunista. Então, é diferente. Aí, são um sistema totalitário, mas eles têm filosofia diferente. E Hitler começa a crescer e crescer aos poucos, ele tenta dar o golpe, vai preso, escreve o seu livro, e ele vai começar a organizar uma sociedade que vai começar a acreditar em seu discurso. Discurso de ódio, discursos xenofóbicos, discurso homofóbico, discurso do darwinismo social, que a raça ariana era a raça superior. Então ele vai encher a Alemanha de discurso, ainda utilizando aí como lema, lema nazista era Deus, Pátria e Família, assim mesmo como o movimento integralista, que era um movimento de extrema direita aqui no Brasil, na era Vargas, também que utilizava esse mesmo lema aí. E esses movimentos totalitários eles vão começar a crescer na Europa, e o Hitler começou a crescer, defendendo o armamentismo do seu país, defendendo que o país ele tinha que criar um nacionalismo exacerbado, defendendo que a economia dependia de ele expulsar outros povos. Eles começam a perseguição aos judeus e depois eles começam a busca do espaço vital e tentando conquistar os países vizinhos. Até então o mundo não estava em guerra e estava olhando Hitler assim meio desconfiado, mas não estava reagindo. E Hitler vai aproveitar essa não reação e vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Tela para vocês. Muitos alemães sentiam-se humilhados com as imposições desse tratado. No momento em que a economia da Alemanha atravessava grave crise, o líder político Adolf Hitler despertou o sentimento de revolta à população. Apelado para o orgulho nacional, Hitler alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Então nós temos aí, do outro lado nós temos a União Soviética. A União Soviética, mesmo vista com desconfiança nas Ligas das Nações, porque a Liga das Nações, a maioria dos países eram capitalistas, a União Soviética socialista, e ela era vista como desconfiança da Liga das Nações pelos governantes dos países capitalistas ocidentais. Aí a Liga das Nações, que foi criada, que aceitaram a União Soviética, acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, que eram países capitalistas da Europa. Que foram vencedores da Primeira Guerra Mundial, que aproveitaram a condição favorável para fortalecer os impérios coloniais. E disse, então eu vou fortalecer meu império colonial, vou pegar aqui, já que a Alemanha não tem mais império colonial, eu vou controlar as colônias da África e da Ásia. Tanto é que eles fizeram até na África do Sul apartheid. Negros não podiam se misturar com os brancos lá. Os ingleses brancos. A Inglaterra tinha colônias lá na Ásia também, e era ela que dominava a produção da borracha na Ásia. Hitler, vendo isso daqui, começa um processo expansionista. A política, limite máximo de expansão da Alemanha em setembro de 1939. Percebam vocês que em setembro de 1939, em março, ele expande para a Áustria. Em março, ele expande para a Tchecoslováquia. Depois, em setembro, ele expande para a Polônia, ele invade a Polônia. Em outubro, ele pega esses países dos Sudetas aí, ó. Então, nós temos uma expansão da Alemanha
porque a filosofia da Alemanha era fazer o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Império Ariano. Era a filosofia do Hitler de fazer esse Terceiro Reich. E ele começa um processo de expansão muito grande, que depois ele vai vir para a França. Ele vai expandir a França, ele toma Paris e ele vai dizer para a França, olha, fiquem neutros e expulse aí os comunistas e os judeus do seu território. E assim, os franceses, depois de serem derrotados, vão, para não serem bombardeados, eles vão obedecer a Hitler, que conquista. Durante a década de 1930, o governo totalitário da Alemanha e da Itália e o regime militar do Japão buscou um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação da economia e o desenvolvimento militar. Recuperação da economia e o desenvolvimento militar. O governo da Inglaterra e da França, por sua vez, adotaram no início uma política de apaziguamento, ou seja, não vamos conversar, vamos sentar, vamos negociar aqui para ninguém entrar em guerra. Eles foram atrás da Alemanha. Na Conferência de Munique, em 1938, 1 ano antes de começar a guerra. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, de um lado, nós estamos vendo Hitler e nós estamos vendo Mussolini. Nós estamos vendo aqui os primeiros ministros da Inglaterra, Neville Chamberlain, e da França, Edouard Daladier. Nós estamos vendo aqui os primeiros ministros, tanto da Inglaterra quanto da França, sentando para tentar negociar com Hitler e Mussolini, para que o mundo não entrasse em guerra. Então, essa foto é uma das fotos mais emblemáticas que se tem antes do início da guerra, porque se buscou a diplomacia. A própria União Soviética vai assinar um tratado de não agressão com a Alemanha, só para vocês terem uma ideia. E a Alemanha ela começa a praticar o expansionismo. Tá? Isso, em 38, em 39, ela começa a intensificar esse expansionismo dela de conquista de outras nações. Ou seja, essa reunião de 38 não vai surtir efeito. O que vai levar o mundo em guerra em 39. Hitler ele formou um exército muito forte, formou uma força aérea muito forte. Hitler utilizou uma tática de guerra nunca vista antes, porque a Primeira Guerra Mundial era aquelas guerras de trincheira. Hitler vai desenvolver uma tal de guerra relâmpago. O exército marchava tão rápido que não dava tempo dos opositores fazerem sua defesa, suas linhas de defesa. E lá no Japão? Lá no Japão nós também estamos passando por uma expansão japonesa. Os japoneses também estão tentando dominar parte da Ásia. Vem cá comigo rapidinho aqui, ó. Quando eu falo em Japão, a gente pensa, o Japão está tão longe, né? Mas se você for aqui a gente está em Rondônia. Se a gente sair aqui para o Oceano Pacífico, o Japão está do outro lado do Oceano Pacífico. Enquanto se a gente sair para o Atlântico, a África e a Europa estão do outro lado do Oceano Atlântico, se a gente sair para o Oceano Pacífico, o Japão está do outro lado do Oceano Pacífico. É por isso que os norte-americanos que têm ilhas no Oceano Pacífico, inclusive o Havaí, que fica no Oceano Pacífico, vai se sentir ameaçado pelo Japão. O Japão que começa a dominar aquela região do Oceano Pacífico. Começa a dominar aquela região da Malásia, que sabe que a Malásia que ela fica quase na linha, pegando a linha aqui da Amazônia ali, ela tem uma floresta tropical muito parecida com a Amazônia. E os japoneses, eles começam a dominam a produção da borracha, onde era produzida a borracha, invade lá a China. E se não bastasse, se eles não sossegando, querendo dominar completamente o Pacífico, eles vão atacar a base norte-americana de Pearl Harbor, que ficava no Oceano Pacífico, lá no Havaí. O grande erro do Japão de estratégia foi isso.
Porque os Estados Unidos, que até então estava num campo neutro, os Estados Unidos, que até então não queria entrar na guerra, porque era lucrativo para ele não estar na guerra, mas ele está vendo seus aliados perdendo a guerra mundial. Segunda Guerra Mundial, o Hitler estava ganhando, até os 40 do segundo tempo, vamos dizer assim. Hitler estava ganhando a guerra. Aí eles vão forçar os Estados Unidos a entrar na guerra. O Hitler ainda comete outro erro. O Hitler, lembra que eu falei que a União Soviética também tinha assinado um armistício com Hitler? Hitler vai querer invadir a União Soviética. A Batalha de Stalingrado, vai ser uma batalha mais simbólica da Segunda Guerra Mundial, porque ali há uma resistência da União Soviética muito forte. Uma resistência. Hitler tinha uma questão pessoal de destruir Stalingrado, até porque recebeu o nome de Stalin, e Mussolini queria consolidar a força da União Soviética, e dizer, não deixe os alemães passar de Stalingrado, não deixe os alemães chegar até Moscou. E ali cada militar soviético vai resistir. Aí o frio vai ser cruel contra as tropas de Hitler, que estavam famintas, estavam mal vestidas. E aí eles vão ser derrotados em Stalingrado. A derrota de Stalingrado vai ser a União Soviética vai criar fôlego e vai marchar. Agora é a União Soviética que marcha para dentro da Alemanha. E foi fundamental para ser derrubado o poder nazista dentro da Alemanha. Então, aluno, é por isso que eu quero que vocês prestem atenção, que a Segunda Guerra Mundial ela tem isso, ela tem essas histórias, elas têm essas coisas interessantes que vão acontecer, que os Estados Unidos só entram na Segunda Guerra Mundial posteriormente, quando ele é atacado pelo Japão. E volta na tela aí para a gente ver essa expansão japonesa. Desde a última década do século XIX, o Japão vinha expandindo seu domínio na Ásia, principalmente em direção à China. Em setembro de 1931, as forças japonesas iniciaram a invasão do reino da Manchúria, no leste asiático entre a China e a União Soviética. Os caras vão tomar a Manchúria, que era muito disputada pela União Soviética e pela China. Vitoriosa dessa investida militar, o governo do Japão decidiu invadir, em julho de 1937, a China também. A própria China foi invadida pelos japoneses. Os chineses resistiram, dando início à chamada Guerra Sino-Japonesa, ou Guerra Chinesa e Japonesa. Sino-Japonesa está relacionado à China e ao Japão, por isso que é chamado de Sino-Japonesa. A Liga das Nações chegou a condenar formalmente o expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar o conflito. A Liga das Nações ficou olhando o Japão. E o Japão, o exército japonês, cruelmente, era um exército muito cruel, eles vão invadir a China. E olha que a China, territorialmente, é bem maior. Mas a China, nesse período, a China era uma China imperial ainda. Não tinha passado pela Revolução Socialista Chinesa. E eles estavam lá, o povo passando fome por causa da guerra, frio, o povo chinês sendo massacrado. E a Itália? A Itália também, em outubro de 1935, as tropas italianas iniciaram a invasão da Abissínia, na Etiópia, no leste da África, porque a Itália também ela queria ampliar seu território nas colônias africanas. Coisas que ela tinha perdido lá na Primeira Guerra Mundial. No início da Primeira Guerra Mundial. Depois ela vai para o lado dos aliados, ela permanece, mas ela queria ampliar seu território lá na África. Aí, em maio de 1936, quando tomaram a capital etíope, Addis Abeba, Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel II imperador da Etiópia. Vítor Emanuel II, rei da Itália. Agora ele se tornava imperador da Etiópia. Se você for na Itália, tem grandes homenagens a Vítor Emanuel lá, como grande figura histórica lá.
Vítor Emanuel, tem uma história interessante. Vem cá. Isso que eu quero que vocês observem, como é que estão essas disputas na Europa. Uma guerra, ela não começa uma guerra de um momento para outro, ela começa um processo expansionista. Novamente eu falo para vocês, por que a preocupação desse expansionismo russo? A Rússia tentando evitar que os seus países vizinhos façam parte juntamente com os Estados Unidos, ou a Inglaterra, e outros países da Europa, façam parte deste bloco que ameaça a União Soviética. Estão percebendo para vocês? Estão percebendo? A OTAN, hoje ela ameaça a União Soviética. A União Soviética, ela tenta fazer uma expansão de domínio. Tanto é que essa guerra que ela participa agora é uma guerra de tentativa de resposta. Mas que nós podemos chegar a uma terceira guerra mundial se isso não for resolvido o mais breve possível, que é algo que o mundo inteiro não quer. E a história ela serve para isso, para nós analisarmos os acontecimentos, analisarmos aonde se deu o erro histórico, para a gente não repetir esse erro histórico. E a Segunda Guerra Mundial foi isso. A Segunda Guerra Mundial, por isso que alguns historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, por ter tido muitas coisas mal resolvidas dentro da Primeira Guerra Mundial. O historiador chamado Eric Hobsbawm, ele chama o século XX de o breve século XX, que ele inicia em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e termina com a queda do Muro de Berlim. E tudo isso nós precisamos analisar historicamente. Na tela para vocês. A Liga das Nações, aquela que foi criada lá no final da Primeira Guerra Mundial, impôs sanções econômicas à Itália, determinando um bloqueio de seu comércio internacional. As empresas petrolíferas dos Estados Unidos continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano, enquanto os alemães forneciam-lhe carvão. Então foi um bloqueio dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos não entrou na Liga das Nações. A Liga das Nações, naquele momento, ela ficou muito restrita à Europa. Aí Mussolini invadiu em abril de 1939 a Albânia. Quando ele invade a Albânia, ele dá um recado. Ele disse, eu estou tendo apoio dos Estados Unidos, eu estou tendo apoio da Alemanha, então eu estou fortalecido, eu não preciso desse bloqueio continental da Liga das Nações. E a Alemanha? Com base na ideologia do espaço vital, lembra que nós já falamos sobre esse espaço vital que Hitler defendia, que o povo alemão precisava ter seu espaço vital para fazer o Terceiro Reich? O governo alemão, liderado por Adolf Hitler, planejou a trajetória expansionista na Alemanha nazista, cujo desdobramento foi o início do conflito mundial. Pessoal, e o expansionismo alemão, ele começa bem antes da Primeira Guerra Mundial. Ele começa em 1936, na Renânia. Depois, em 38 e 39, ele invade a Tchecoslováquia. E aí a invasão da Polônia vai ser o momento decisivo. A invasão da Polônia alemã. Porque em novembro de 36, Hitler firmou um pacto de amizade e cooperação com Mussolini. Ele dizia para Mussolini, o RSS, nós não vamos invadir a União Soviética, e a União Soviética não vai invadir a Alemanha. Nós temos um pacto de amizade. Olha como Hitler era. Formando determinado eixo Roma e Berlim. Então, ele faz esse pacto com... deixa eu colocar aqui para vocês. Ele faz esse pacto, primeiramente, com a União da República Socialista Soviética. E depois ele faz o pacto com a Itália. Tá? Faz o pacto com a Itália. Esse pacto dele com a Itália, ele forma o eixo Roma-Berlim. O chamado eixo. Eixo aí porque, tipo um carro, para duas rodas funcionarem não precisa de um eixo. E ele faz esse eixo junto com Mussolini. Mussolini,
que estava nesse processo de expansão italiana, aqui que nós já vimos aqui atrás, a Itália passando por um processo de expansão, ele senta com Mussolini e faz esse pacto. Pouco depois, o mesmo ano, assinou também um acordo com o Japão. Então agora nós temos três países formando o eixo. Por quê? O Japão, que já tinha invadido lá a fronteira da União Soviética com a China, ele tinha essa missão: impedir a expansão do comunismo soviético do Pacto Anticomitê. Ou seja, não queria que o comunismo invadisse a Europa. Até porque Hitler está sendo financiado pelo grande capital europeu que não via mais nos Estados Unidos uma proteção. E buscava nesse totalitarismo a proteção. Essa política de aliança, combinada com a assinatura do Pacto Tripartite entre três nações em setembro de 1940, e formação definitiva do chamado eixo. Tripartite, três nações: Alemanha, Itália e Japão, assinam o pacto. Do outro lado, quem está assinando o pacto é a Inglaterra, a França e a União Soviética. E depois a entrada dos Estados Unidos, tá bom? Que os Estados Unidos, na guerra, ele vai dizer por muito tempo que ele é neutro na guerra. E o confronto, nós temos um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois do ataque alemão à Polônia, porque os alemães invadem a Polônia, isso daqui vai ser o grande estopim da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia, os governos da Inglaterra e da França vão declarar guerra à Alemanha. Então, queridos alunos, a Alemanha ela está passando por um processo expansionista. Nós estamos vendo e nos deparando com a invasão da Alemanha a outros países. A Itália também tentando ampliar os seus territórios, principalmente na colônia lá da África. O Japão tentando fazer um controle da Ásia e tentando dominar a China, que era o maior país territorialmente. O Japão é uma ilha, gente. E ele tentando fazer esse domínio com seu exército bem treinado, seu exército imperial. Então o Japão ele sai para isso. E eles desenvolvem, o Japão, ele na Segunda Guerra Mundial, ele vai desenvolver um soldado muito interessante, que vão ser os kamikazes. Já ouviram falar em kamikaze? Os kamikazes, assim, ele começava a atacar. Quando o combustível do avião estava acabando, que ele sabia que eles não tinham como retornar, eles se jogavam com o avião e tudo contra o alvo. Eles perdiam a vida para poder derrubar o inimigo. Imagina você lutar contra um soldado desse que não quer nem a própria vida, ele queria morrer como herói. Nem a própria vida dele interessava. Era muito cruel lutar contra um soldado desse. Na tela aí para vocês. Nós tínhamos, esse teria sido o começo da Segunda Guerra Mundial. O governo da Itália mantinha-se neutro. E o Japão lutava isoladamente contra a China. Então, lá na Segunda Guerra Mundial estava o Japão lutando contra a China. E o governo da Itália tentando dizer que estava neutro aí da guerra. Então a guerra ela começa quando a Polônia é invadida pela Alemanha e a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, dizendo nós agora estamos em guerra contra a Alemanha. Começa um processo, uma disputa. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira fase, que ela vai de 1939 até 1941, então nós vamos ficar 39, 40, 41, nós vamos ficar 3 anos na primeira fase. É marcada pela rápida e eficiente ofensiva alemã, com ocupação de vários países pelas forças nazistas. Brixen,
as forças aí, elas vão ser muito rápidas na conquista territorial. E a segunda fase? A segunda fase ela vai de 42 até 1945. 42 a 45, gente. 42, passa 43, 44, vai passar aí 3 anos e pouco, quase 4 anos. É marcada pela entrada da União Soviética, porque a União Soviética, que também não estava na guerra, ela vai entrar, porque o Hitler ele comete esse erro de invadir a União Soviética. E depois dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve sua base norte-americana de Pearl Harbor invadida, teve sua base atacada, e eles vão entrar agora diretamente na guerra, com a formação de 2 blocos de países. O que apoiavam o eixo, Alemanha, Itália e Japão estavam entre eles, e os que apoiavam os aliados. Essa fase terminou com a vitória dos aliados, essa segunda fase. Enquanto aqui a Alemanha ganhava, a Alemanha estava ganhando a guerra, essa segunda fase os aliados vão ganhar a guerra. E eu quero dizer para vocês, se não fosse essa entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, provavelmente Hitler teria dominado e Mussolini, juntamente com Mussolini, teria dominado a Europa. Porque vai ser fundamental essa ocupação norte-americana que vai para a Itália e a União Soviética que vai descendo, juntamente com a Inglaterra, vai descendo e vai dominando o restante da Europa. Olha aí uma foto de Hitler quando ele invade Paris, quando ele toma Paris. Essa foto é emblemática. Ele tira na tomada dele de Paris, porque ele queria mostrar que a partir deste momento, a ofensiva alemã ela chegava à capital do seu vizinho, Paris, que tinha vencido a Primeira Guerra Mundial ali, a França tinha vencido ele a Primeira Guerra Mundial, aquela disputa da Alsácia-Lorena, e agora ele toma a própria capital. E as outras cidades vão ter que se curvar ao nazismo. O nazismo toma a capital e diz, olha, vocês vão querer entrar em conflito, em guerra? Aí todo mundo baixa as armas. E agora ele está dominado. Está tudo dominado lá na França. Os primeiros anos de guerra caracterizaram-se pela rápida ofensiva alemã. Foi chamada de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, sobre o adversário, estratégia marcada pelo avanço veloz de veículos blindados, que eram os Panzers, apoiados por bombardeio. Pessoal, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ela era implacável, a Luftwaffe. Ela já tinha treinado lá em Guernica, na Guerra Civil Espanhola, e agora novamente ela está sendo usada. As tropas de ocupação que consolidaram a vitória nazista. Olha os Panzer aí, ó. Os tanques temidos, os tanques alemães tão temidos. Com a nova estratégia militar, o exército alemão, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente os seguintes países. Dinamarca, 9 de abril de 1940. Holanda, 15 de maio de 1940. Bélgica, 28 de maio de 1940. Noruega, 10 de junho de 1940. E França, 14 de junho de 1940. Aquela foto que eu apresentava para vocês. Mas a nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial não termina por aqui. Daqui a pouco eu vou voltar para vocês para fazer a revisão e atividade, mas nós ainda temos mais aulas. Ainda temos mais 3 aulas pela frente para falar só sobre a Segunda Guerra Mundial. Até lá.